A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. E eu creio firmemente que o Senhor quer nos fazer o bem de todo o coração. Nós estamos ministrando sobre mantendo o fogo de Deus aceso. São 7 dias, 7 palavras que nós estamos liberando sobre a vida dos irmãos. E hoje eu quero falar sobre se encher do Espírito Santo. Mas antes de falar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, compartilhe essa palavra com mais pessoas, acione o sininho para que você possa estar recebendo notificações dos vídeos que nós estaremos postando aqui. Amém? Eu serei muito grato a você por isso, ok? Então nós vamos estar ministrando agora como que nós nos enchemos do Espírito Santo, como que nós mantemos esse fogo, esse fluir aceso e sempre constante na nossa vida. Então nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, eu tenho que te explicar algo antes, Aquilo você precisa entender algo. O que é que nós acreditamos? O que é que nós ensinamos como igreja? O que eu ensino na igreja? O que eu ensino como pastor? É isso que eu quero que você entenda. Eu e você, nós somos um espírito. Você é um ser espiritual. Mesmo vivendo nesse mundo natural, você é um ser espiritual que possui uma alma e que habita no corpo. Então você é um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. O espírito, o seu espírito, não estou falando do Espírito Santo de Deus, estou falando do seu espírito, porque você é espírito. Esse espírito, ele é um instrumento para se conectar com Deus, para você falar com Deus e Deus falar com você. Ele fala com você através do seu espírito. Você fala com Deus através do seu espírito. Então você tem que entender isso. Mas você também possui uma alma. O que é a alma? A alma são os sentimentos, é a vontade, é os pensamentos. Isso é alma. Podemos até gravar um vídeo sobre cada um desses elementos, O que é espírito, o que é alma, o que é corpo. Mas é só para que você entenda. Então, o espírito é para você se conectar com Deus e Deus se conectar com você. A alma é a sede dos seus sentimentos, da sua vontade, dos seus pensamentos. Isso é a alma. E nós também temos nosso corpo. Nosso corpo é muito mais fácil de entender. É essa casca que nos ajuda a locomover, a perceber as coisas naturais desse mundo. É esse corpo. Então, isso que você tem que entender. Então, nós ensinamos isso. Você é um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. Então, quando a palavra de Deus usa a expressão estar cheio, o que significa? Que você está transbordando, ou seja, do seu espírito para a sua alma e para o seu corpo. É um transbordamento, do teu espírito que passa pela sua alma e passa pelo seu corpo. Então, quando isso acontece, nós chamamos isso do quê? Enchimento do Espírito. Enchimento do Espírito Santo, ok? Que enche o seu espírito, que transborda ao ponto de passar pela sua alma e pelo seu corpo. Amém? Olha o que Paulo nos ensina. Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, como que nos enche? Então, pastor, como que nós vamos nos encher e como vamos manter o fogo? Então, você já tem o fogo. Você já é batizado com o Espírito Santo. Você precisa entender isso também. Você já foi batizado, ou seja, esse fogo já foi liberado sobre o seu espírito. Está aí dentro. O que você precisa fazer? É aumentar esse fogo e manter esse fogo aceso. Não deixar ele apagar. Pastor, ele pode apagar? Pode apagar. Olha só. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, versos 18 ao 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos é algo que você tem que fazer constantemente. Não é fazer um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, um mês sim, um mês não. Isso tem que ser algo constante na sua vida. Tem que ser todos os dias. É isso que Paulo está falando. Enchei-vos. É algo progressivo, é algo que tem que ser feito
todos os dias da sua vida. A partir do momento que você recebeu o batismo do Espírito Santo, a partir do momento que o fogo foi liberado sobre a sua vida, Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Como que se faz isso? Paulo dá a receita. Paulo dá aqui, nos ensina como fazer isso. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor e Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, Paulo nos dá o caminho de como se encher do Espírito Santo, ok? Lembrando, você é um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. E como se dá o enchimento? O enchimento é quando o seu espírito transborda ao ponto de passar pela sua alma e pelo seu corpo. Isso nós falamos do quê? De enchimento do Espírito Santo. E como que nós fazemos isso? Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Algo que você tem que fazer todos os dias. Como, pastor, nós nos enchemos do Espírito Santo? Ou seja, Paulo fala, enchei-vos é você colocar lenha. O fogo está aí. Como que você aumenta o fogo? Colocando lenha. Então você faz uma fogueira, você acende ali a fogueira, só que essa fogueira em algum momento ela vai o quê? O fogo vai acabando, vai se extinguindo. E para você aumentar esse fogo, além de aumentar e manter, você tem que colocar mais lenha. Quanto mais lenha você colocar, mais esse fogo vai ficar intenso, mais esse fogo vai aumentar. Amém? Como que se faz isso? Primeira coisa, o que Paulo diz? Falando entre vós, com salmos, cânticos, hinos espirituais. Isso que Paulo está dizendo. O que é isso, pastor? Paulo diz o quê? Falando, ou seja, abra sua boca. Não tem como eu e você se encher do Espírito Santo com a boca fechada, meu irmão. É falando. Crente com boca fechada é crente oprimido. É crente opresso, pode ter certeza disso. Então você se enche do Espírito Santo falando. Falando o quê, pastor? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Ou seja, cantando a Deus. Você já parou para pensar por que nós iniciamos os nossos cultos cantando, louvando, adorando a Deus? É justamente para isso. Para que você se encha do Espírito Santo de Deus. É cantar, é louvar, é adorar. Essa é a forma de você se encher do Espírito Santo de Deus. Falando. Como? Cantando, louvando e adorando ao Senhor. Essa é a forma. Mas Paulo não para por aí não. Ele continua. Qual que é a segunda coisa? Agradecendo, dando graças sempre. E graças por tudo. A oração que nos enche do Espírito Santo é a oração do agradecimento. É você agradecendo a Deus por tudo que acontece. Agradecendo a Deus pelas bênçãos que são derramadas sobre a sua vida. Agradecendo a Deus pelo dia que Ele está te dando hoje. Esse é o dia que o Senhor fez para te abençoar. Portanto, vamos nos regozijar. Vamos nos alegrar. O que eu estou fazendo? Estou agradecendo ao Senhor. Mas agradecer só pelas bênçãos, só pelas coisas boas? Não, pelas tribulações também. Não pelas tribulações. É pelo que as tribulações geram em nossa vida. Gera o quê? Maturidade, gera crescimento, gera sabedoria, gera muitas coisas boas. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, de alguma forma, essa tribulação vai cooperar para o seu bem. Por isso que nós agradecemos. Você consegue me entender? Então, primeiro, falando. Falando o quê? Cantando, louvando, adorando ao Senhor. Segunda coisa, falando, agradecendo. Primeiro falando e depois agradecendo ao Senhor. Ou seja, uma oração de ações de graça, de agradecimento. E o que mais que Paulo fala? Sujeitando-vos uns aos outros. O que é sujeitando uns aos outros? É se sujeitar ao corpo. O que é se sujeitar ao corpo? É você estar conectado com o corpo. O que é corpo? É igreja, meu irmão.
Você precisa fazer parte da igreja. Não existe igreja virtual. Não existe a igreja dos desigrejados. Você tem que estar comprometido com o corpo. Você tem que estar envolvido com o corpo, conectado com o corpo, ligado com o corpo. O corpo é a igreja. Você precisa fazer parte da igreja. Não tem como se encher do Espírito Santo desconectado, fora da igreja. Não tem como. Então o apóstolo Paulo nos fala aqui o caminho. Primeiro, como nos encher, como aumentar o fogo, como manter o fogo. Primeiro, falando. O que quer falando? E falando entre vós. Não é sozinho, é entre vós. Como? Cantando, louvando e adorando ao Senhor. Segundo, agradecendo, ou seja, orações de agradecimento. Depois, se sujeitando, se conectando, estando junto, estando comprometido com a igreja. Essa é a forma de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Sabe? Esse encher transbordante. O que é esse transbordar? Sabe? É você pegar uma bacia, enche ela de água. E vai enchendo ao ponto dela cair pelas beiradas. Molhar o chão, molhar em volta. Isso é o quê? Transbordar. Eu e você precisamos disso. Amém? Sabe, a ideia, o que é a ideia? Alguém encostou em você, vai fluir. Você encostou em alguém, vai fluir o Espírito Santo. Você orou, vai manifestar o poder. Você colocou as mãos, as coisas vão acontecer. Alguém toca em você, o poder de Deus flui. Esse é o estilo de vida do crente, do cristão, meu amado. Eu quero te perguntar, você quer manifestar esse poder? E manifestar por onde quer que você andar. Oh, aleluia! Isso é poderoso. Irmão, encha-se do Espírito Santo. Coloque lenha. Como, pastor? Falando, agradecendo, estando comprometido, ligado, conectado à igreja. Aleluia! Isso é a forma de você se encher. Essa é a forma de você aumentar o fogo. Mas como manter esse fogo, pastor? Isso tem que ser feito todos os dias. Todos os dias nós precisamos colocar lenha. Todos os dias nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas nós também precisamos manter esse fogo aceso. Esse fogo pode apagar? Pode. O Espírito Santo está aí, mas ele pode ficar abafado. Ele está aí, mas ele pode ficar abafado. Ou seja, nós temos que manter o fogo. E como se mantém o fogo aceso? Primeira coisa, nunca se esqueça quem você é, a sua identidade. Qual é a minha identidade, pastor? Você é sacerdote, você é nova criatura, você é filho de Deus e mais, você é filho amado em que Deus tem todo o prazer. Deus tem prazer em você. Nunca se esqueça disso. Essa é a sua identidade. Você é sacerdote. Você é filho de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está amalgamado ao seu espírito. Não tem como separar. Pastor, eu errei. Pastor, eu pisei na bola. Não tem como separar o Espírito Santo de você. Está amalgamado. Sabe aquela massinha que o dentista usa, que se chama amálgama? É isso, ela mistura. Não tem como você separar mais. Essa é a sua identidade. Creia nisso, meu irmão. Para manter o fogo aceso, você precisa ter convicção da sua identidade. Sacerdote, filho do Deus Altíssimo, nova criatura. Aleluia. Segunda coisa, retirar as cinzas. O que são cinzas? São as mágoas, são as decepções, são as frustrações, são os ressentimentos. Não deixe que isso faça parte da sua vida. Todos os dias você precisa, todos os dias, olha só, você precisa retirar as cinzas. Ou seja, resolver logo. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. É no mesmo dia, é na mesma hora, resolva.
Como que resolve isso? Então, o que é? Como que retira cinzas? Então, cinzas é o quê? Frustrações, mágoas, ressentimentos, amargura. Como que retira cinzas? Levando aos pés da cruz. Como que você leva isso aos pés da cruz? Perdoando, liberando perdão, meu irmão. Aleluia, é muito simples. Perdoar as pessoas, assim como Deus te perdoou, perdoa também. Aleluia. Você quer manter o fogo aceso? Você quer fluir no Espírito Santo? Então, retire as cinzas. Leve aos pés da cruz perdoando. Nunca se esqueça de quem você é. Quer aumentar o fogo? Coloque lenha. Como que eu coloco lenha? Falando, agradecendo e se sujeitando ao corpo. Aleluia! Glória a Deus! Então se encha do Espírito Santo. Flua no Espírito Santo. Por onde quer que você ande, esteja fluindo, esteja cheio do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que o Senhor te encha hoje de poder, de fogo, ao ponto de você transbordar pelas beiradas, ao ponto das pessoas que estarem à sua volta sentir esta unção, sentir esse fogo, sentir esse poder. Aleluia, aleluia. Quero orar por você, mas antes eu quero fazer uma declaração. Eu declaro sobre a sua vida, você recebeu o fogo do Espírito de Deus. Jamais você vai deixar que ele se apague. Você vai tirar as cinzas, você vai colocar lenha todos os dias. Como se coloca lenha? Falando, agradecendo, se sujeitando ao corpo. Isso manterá o fogo aceso todo o tempo. Você assume a responsabilidade desse fluir, pois além de você liberar o poder, você vai ter a alegria e prazer em jorrar essa água viva, eternidade afora. Aleluia. Pai, eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, agora que o Senhor venha encher do teu Espírito, haja fogo, 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 ao ponto de fluir, ao ponto das pessoas serem transformadas, serem tocadas, serem, ó Deus, ao ponto de ser algo palpável, as pessoas só falarem, olha, eu sinto algo, quando eu estou perto de você, eu sinto algo através da sua vida, flua, 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 em nome de Jesus. Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que esse dia seja um dia poderoso e abençoado. Flua no Espírito de Deus. Se encha de poder. Aleluia, aleluia.